Arrependei-vos e crede no Evangelho, é a palavra que Jesus dirige a todos nós nesta plenitude dos tempos, o Kairós, o tempo da graça do Senhor que chegou. Terminamos há pouco o tempo do Natal, iniciamos esta que é a primeira semana do tempo comum. São 34 semanas dedicadas a esse tempo comum e mostra para nós o mistério do Cristo e a sua missão entre nós. Nós teremos um intervalo nessas 34 semanas para celebrarmos a Quaresma e a Páscoa da Ressurreição. Hoje nós ouvimos esta palavra de Jesus. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é a tônica de toda a caminhada da igreja. A igreja deve viver, somos todos nós, esta igreja, em contínuo estado de penitência no sentido da conversão, que é a metanoia, a mudança da mentalidade, iluminando o nosso pensamento para que nós nos inspiremos naquilo que Deus espera de nós. Jesus chama os primeiros discípulos, caminhando à beira do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, e os chamou, os primeiros que foram chamados. Andando mais um pouco à beira do mar, ele chama Tiago e João. Andando mais um pouco, ele chama você e eu também, com a mesma intensidade que chamou os apóstolos. Somos todos vocacionados, chamados pelo mesmo Cristo Jesus, na força do Espírito Santo, para direcionarmos a nossa vida rumo ao reino eterno, ao Pai dos céus. Não existe um chamado de segunda categoria e nem um Cristo de segunda categoria para chamar-nos a nós que viemos tão depois. Muito menos um Espírito Santo de segunda categoria. Jesus é um só, o Espírito Santo é o mesmo, o Pai é o mesmo, que nos ama a todos, e em Jesus, na força do Espírito Santo, nos convoca para a missão. Esses primeiros deram para nós um exemplo de desprendimento, de despojamento. Eles eram pescadores profissionais. Ouvindo Jesus chamá-los para a missão, eles deixam tudo e se colocam nesta aventura, neste risco, baseado na sua confiança naquele que os chamou. Assim também deve ser a nossa resposta a Deus, com prontidão, com persistência, renovando a cada instante o sim para o convite e o apelo que Deus faz em nossa vida. Não só na nossa consagração definitiva, mas nas inspirações de cada dia, no chamado de cada dia. A todo instante, na força do Espírito Santo, Jesus está nos chamando, pelo nosso próprio nome, para que nós, com Ele, no Espírito Santo, caminhemos em direção ao Pai. A Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 1, versículos 1 e seguintes, recordou-nos que outrora Deus nos falou por meio dos profetas, dos seus mensageiros. Hoje, Ele nos fala através do seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos com perseverança
com confiança, com persistência, a jornada deste tempo comum para mergulharmos no mistério do Cristo que anda conosco, assim como se dirigiu àquela beira do mar da Galileia para chamar os primeiros discípulos. Ele também se dirige a cada um de nós, na realidade cotidiana da nossa vida, e nos chama pelo próprio nome. Vamos dizer sempre sim, confiando na sua graça. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.